repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se no momento. Amém? Amados, é bem provável que o Salmo 6, escrito por Davi, deve ter sido escrito no momento em que a angústia o carcomia, o corroía por dentro. Bem provável que nós vamos ver Davi, se assistíssemos um filme, no momento em que ele escrevia este salmo, e olhando para o que está escrito aqui, vemos um homem completamente desesperado, angustiado, um homem que não via saída para a situação dele. Bem provável que nós vemos Davi, o grande rei, passando um momento difícil em sua vida e fazendo uma conexão do sofrimento dele com o pecado que ele tinha cometido. Aliás, quantos de nós não alinhamos a nossa vida aos nossos sofrimentos, aos pecados que cometemos? Não é assim? Olhamos para os problemas e falamos: olha, minha vida não está indo bem porque eu estou em pecado. Minha vida não evolui porque realmente o pecado ainda domina sobre a minha vida. Nós fazemos essa relação. Fazemos sim. Carregamos pesos mais pesados do que o normal, mas carregamos esse peso. Levamos adiante. Esse tipo de sofrimento, ele faz com que a gente cometa atitudes duras conosco e com as pessoas que estão ao nosso redor. E aí eu quero que você entenda que Davi, nesse momento, ele tinha um sentimento de humilhação. Ele estava ali clamando a Deus porque ele sabia que provavelmente haveria um castigo, mas que ele não queria passar pelo castigo de Deus, porque é diferente nós temos um castigo e um castigo de Deus. E por que há essa diferença? Porque, amados, aquilo que nós praticamos vai ter uma consequência, seja ela qual for. Plantou, colheu. Se você mentir, vai colher mentira. E muitas vezes, e eu creio na maioria das vezes, as nossas próprias atitudes são as nossas próprias condenações, que são permitidas por Deus para que nós possamos crescer, mas que às vezes não são castigos de Deus, porque se fosse castigo e ira de Deus, não suportaríamos. E eu quero explicar isso para você nesta noite. Eu quero que você entenda como o rei Davi, neste salmo, mostra para nós essa questão do erro, do pecado, do sofrimento, e como podemos sair dele. Olha só o verso 1 a 3. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor.
Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Observe que Davi não nega que ele merece uma repreensão de Deus. Ele não está negando: Deus, não me repreenda, Deus, não me corrija, Deus, não fale comigo. Mas eu peço a Ti que não seja pela Tua ira a sua repreensão, que não seja pelo Teu castigo. Amados, preste atenção aqui comigo. A correção de Deus traz frutos, e bons frutos, e ela é necessária para que o nosso rumo seja corrigido, para que o nosso rumo entre realmente naquilo que Deus quer, e que é bom, e que vale a pena, e que passa a ser a boa vontade perfeita, agradável dele para nós. É importante nós entendermos que a repreensão de Deus são sim bons ensinamentos. E olha o rei Davi pedindo a Deus: olha, eu entendo que eu preciso passar para a repreensão, mas eu não queria a sua ira. Não me castigues. Amado, olhe bem para mim. Se você estiver no erro, se você estiver no pecado, Deus está disposto a te ouvir hoje e te ajudar a corrigir em cooperação contigo tudo que está errado. Deus tem o desejo de que o seu rumo ande corretamente, que não seja uma coisa fora do plumo. Afinal de contas, quando nós vemos os criminosos que vão à justiça, o que eles pedem? Eles pedem misericórdia. Eles pedem que a pena seja branda. Eles não querem ficar muito tempo preso. Óbvio, eu estou falando daqueles que reconhecem o seu erro. Não estou falando daqueles que não reconhecem o seu erro. Em nenhum momento eu estou falando daqueles que não reconhecem o seu erro. Porque aqueles que não reconhecem o seu erro são corações endurecidos, e que não tem mais o equilíbrio do que é certo e do que é errado. Eu não estou falando com pessoas assim aqui esta noite. Eu estou falando com pessoas que querem ter a sensibilidade do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque se o Espírito Santo de Deus estiver falando com você, há algo que precisa ser consertado, há algo que precisa ser arrumado. E se há algum pecado que precisa ser limpo da sua vida, Deus está disposto hoje a cooperar junto com você, que isso saia de você. Que haja perdão, que haja graça. Por isso eu falo, quando nós estamos diante da justiça divina, porque, amados, estamos na justiça divina todos os dias, nós podemos errar todos os dias. A palavra de Deus diz que quem diz que não peca, já está pecando. Nós pecamos, nós erramos, nós falhamos. Mas o que Deus quer de nós? Deus quer que nós reconhecemos o pecado e o erro, porque só assim, só através do reconhecimento do erro e do pecado, que há arrependimento. Quando há arrependimento, há conserto. Sem conserto, não conseguimos ver a glória de Deus. Sem conserto, nós não conseguimos entender o que Deus quer para as nossas vidas. E aí eu olho para Davi, e eu fico imaginando ele falando isso com Deus, sobre a ira. Amados, não há quem possa resistir à ira de Deus. Ninguém. Não há quem possa resistir a um duro castigo de Deus. Olha, para quem está assistindo aí, como o irmão Luiz, o expert MBA em 10 mandamentos. O irmão Luiz é o MBA em 10 mandamentos. Pergunta para ele sabe tudo sobre a novela, sobre o filme, né, Luiz? Eu fico imaginando Deus mandando as pragas no Egito. Você já imaginou? Que loucura. Ainda tem gente que acha que não aconteceu, mas aconteceu. Mas você já imaginou? Gafanhoto, rã, água se convertendo em sangue.
Aliás, tem um dos últimos filmes que fala sobre essas pragas. É interessante que eles fazem uma alusão diferente sobre a água em sangue. Existe uma tomada do Christian Bale, que os crocodilos entram no mar, na água. Alguém viu esse filme, Deuses do Egito? E os crocodilos entram lá e eles vão se mordendo uns aos outros. Então aquele sangue, eles começam a atacar os barcos e começam a morder as pessoas, os peixes, e aí as águas se tornam sangue, porque as pessoas morreram de tanto ataque de crocodilo do Nilo, que a água se converteu em sangue. É uma forma de ver como foi feita a atitude da água se transformar em sangue. Mas não importa, a água se transformou em sangue. Eu fico imaginando como é o castigo de Deus. Eu não tenho noção disso, amados. Se eu tivesse que passar pelo castigo de Deus. Você já ouviu aqueles crentes que falam assim: ó, irmão, se você não sair do pecado, Deus vai pesar a mão? Quem já passou por isso? Quem já ouviu isso? Ó, Deus está pesando a mão na sua vida, hein? Fazendo o quê? Vai pôr fogo na sua casa. Amados, eu fico imaginando Deus pesando a mão na minha. Não tem como imaginar um troço desse. Não tem como nós imaginarmos Deus pesar a mão. Amados, primeira coisa que você precisa entender: que Deus é amor, é a sua essência. Deus é graça, é sua essência. Mas Deus é justiça. Se você vive no pecado, você colherá as consequências do pecado. E isso você vai passar. Quando Davi olha e fala isso, ele sabia que ele tinha errado, ele sabia que tinha falhado. Eu falei: Deus, me livra da sua ira, me livra do seu castigo. Ele estava num conflito, num sofrimento interno dentro da sua alma, e ele dizia claramente assim: olha, eu quero a sua repreensão, me ensina, me corrige. Eu estou aqui realmente com o coração compadecido, eu quero passar pela justiça, mas eu não quero ter o seu castigo. Amados, nós precisamos entender que o castigo de Deus vai acontecer. A ira de Deus vai acontecer sobre a nossa vida. E já está marcado o dia. No dia que nós passaremos pelo julgamento final. Em que, se você não se converter dos seus maus caminhos, dos seus erros, dos seus pecados, você vai ficar ao contrário de muitos que viverão a eternidade com Cristo. Você quer ficar onde? Na eternidade com Cristo? Ou na convivência do pecado? Segunda coisa que eu vejo nesse salmo, que o recurso de Davi que a angústia de Davi ela é nítida. Olha o verso 4 em diante: volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti, e no sepulcro quem te louvará? Porque já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Que lindo, que maravilhoso, quando um homem realmente se arrepende, e ele diz: volta-te, Senhor, olha para mim, eu estou chorando, eu estou em lágrimas aqui. Ele sabia que tinha desagradado a Deus, ele sentia uma distância, ele sentia algo que estava longe. Quero te fazer uma pergunta, meu amado, olha para mim aqui, bem sério. Qual foi a última vez que você chorou pelo seu pecado? Qual foi a última vez que você chorou pelo seu pecado, pelo seu erro, pela sua falha? Sabe pelo que você chora? Pela sua derrota. Sabe pelo que você chora? Pela falta de dinheiro. Sabe pelo que você chora? Por aquilo que destruiu você em algum momento, seja num sentimento, seja num relacionamento, seja no que for. Agora, chorar pelo pecado?
Eu às vezes acordo à noite, amados, e eu tenho buscado isso incessantemente com o Senhor. Deus tem me incomodado de chorar diante de Deus, mesmo que seja por alguns instantes, que eu não quero mais errar, não quero mais pecar. Eu tenho tentado me acertar em tudo. Não é fácil, amados, eu sei que não é fácil. Mas eu pergunto a você que está aqui hoje: você tem chorado pelo seu erro? Você tem feito como o rei Davi? O rei Davi fez isso. Porque você acha que ele foi considerado a menina dos olhos de Deus? Porque ele foi sincero de todo o seu coração. Nós estamos com o coração duro, coração de pedra. Por que as igrejas estão ficando vazias? Sabe por que as igrejas estão ficando vazias? E eu não estou falando de encher povo. Que encher a igreja é fácil, amados. Se quiser que eu enche essa igreja, eu encho essa igreja. A gente tem várias técnicas, táticas. Eu posso começar a trazer meus amigos aqui que são bênçãos, homens de Deus, que trabalham com campanhas de cura, de milagres. Beleza. Encheu no final de semana. Dia seguinte, como é que estão? Veio buscar a bênção, pegou a bênção e foi embora. É fácil a gente fazer isso. É muito fácil. Difícil é trilhar um povo no rumo certo, que quer andar correto, que quer parar com o pecado na sua vida, que quer chorar pelo erro. Para de mentir, viu? Para de enganar, para de adulterar, para de se prostituir, para de se masturbar, para. Se devia sentir nojo, erro, lendo engano que você acha. Ah, tá tudo bem, eu peço perdão a Deus, mas não senti nada, erro. Tinha que doer. Davi mostra para nós aqui, dói na alma dele. A pessoa, aquela pessoa que tem o pecado e não traz tristeza na sua alma, algo está errado. Por quê? Porque o pecado tem relação com o amor de Deus, sabia? Sabia que o pecado tem relação com o amor de Deus? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou tanto você, e sabendo do seu pecado que Ele deu Jesus, para que você pudesse ter salvação e vida eterna. Quando você peca, e peca e continua pecando, você está perdendo todos os dias a proximidade e a intimidade com Deus, porque Deus não ama o pecado, ama o pecador, mas não o pecado. Olha para mim, amados, eu estou achando estranho você hoje entrar na igreja e o coração endurecido como está. Coração endurecido, cerrado, petrificado. Deus me ama, Deus te ama, Deus Jesus por nós. E às vezes nós não entendemos isso. Deus olha para mim e para você e dá-nos uma oportunidade de nós se convertermos todos os dias. Para mim, conversão é diária. Tirando o batistão, que acredita que uma vez salvo, sempre salvo. Tem um parênteses. Mas eu acredito na luta diária para a gente ser salvo. Eu acredito que eu preciso mudar todos os dias. Eu acredito que eu preciso lutar contra o pecado que está sobre a minha vida. Todos nós temos algo que nos faz errar muito facilmente. Sim ou não? Hein? Você sabe o que te faz errar? Eu sei o que te faz errar. O pecado que você mais gosta.
seja ele qual for, te faz errar. Mas Deus está nos dando uma chance, através do exemplo de Davi. Como é que pode? Pode. E olha no verso 8 a 10. Há uma mudança de tom no rei Davi. Há uma mudança do desespero para a esperança, da angústia para a confiança. Há uma mudança de Davi, e ele percebe algo diferente em Deus. E sabe por que ele percebe algo diferente em Deus? Porque ele foi sincero. Ele não teve vergonha de chegar diante de Deus e falar do seu erro, falar do seu pecado. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se, perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se no momento. Olha bem para mim, amados. Já contei um exemplo aqui para vocês. Tenho um grande amigo que eu amo ele de paixão. Ele foi meu sócio. Nós trabalhamos 10 anos juntos. Amo ele de paixão, cara. É um cara que eu posso ficar um tempão sem falar com ele. Quando eu ligo, a gente conversa, a gente se fala. Eu abençoo a vida dele, a família dele. Mas quando nós éramos solteiros, eu terminava o culto no domingo à noite. Era impressionante, ele me ligava e ele conseguia me levar para a balada. Ele tinha uma influência sobre a minha vida incrível, e eu não conseguia influenciá-lo. E olha que ele ia na igreja, mas ele conseguia fazer comigo coisas que eu não conseguia eu sozinho não era incitado. Eu não conseguia, sozinho eu não conseguia, mas ele me ligava. Eu arrumava 1000 desculpas, eu falava para ele, ó, tô cansado, preciso levantar cedo, amanhã tenho cliente, não sei o quê. Não, vamos, vai ser bom. Você não vai se arrepender. E vinha aquele bichinho. Como eu voltava sozinho, parava no lugar. Quando eu entrava, eu conseguia ficar 1 hora, 1h30 e ir embora. E aí, muitos de nós é assim, né? Ah, mas eu não aprontei nada lá dentro. Eu já pequei de ter ido. Eu já fugi do propósito de Deus, do plano de Deus para a minha vida, só de ter ido. Não adianta dizer assim, ah, mas eu fui e não aconteceu nada. Já aconteceu na mente. A Bíblia diz, pensou, pecou. Amados, eu dei glória a Deus quando ele casou. Fui padrinho de casamento dele, feliz da vida. Continuamos grandes amigos hoje. E um dia eu disse isso para ele, eu falei, amigo, você não era boa influência para mim em certos momentos. Não era. E eu reconheço que eu era fraco. Afasta de mim todos aqueles que tentam me praticar a iniquidade. Afasta de mim. Afasta de mim aquelas coisas que fazem com que eu peque na hora de olhar, de pensar, de falar. Afasta. Porque o pecado é bom, amados. O pecado é gostoso. Mas a excelência vem de Deus. Somente o excelente é de Deus. O bom até o diabo pode praticar, mas a excelência é de Deus. E olha o que o rei Davi fala. Ele já afirma, ele reconhece o erro, ele suplica a Deus, ele sabe que a alma dele está destroçada, e ele chega com o coração aberto, e ele vê que Deus ouviu a oração dele.
Amado, se você for sincero com Deus hoje, Deus vai ouvir a tua oração. Quem quer que a oração seja ouvida por Deus hoje aqui? Eu quero. Eu quero que a sua oração suba aos céus. Eu quero que a partir de hoje é o primeiro dia da semana, quando você sair daqui, leve essa palavra consigo, e que você, no momento da iniquidade, da luta, da tentação, do erro, aquilo que faz você pecar, falhar, que o Espírito Santo de Deus te incomode, ao ponto de você fechar os olhos por um instante e falar: Deus, afasta de mim, afasta de mim. Porque se nós entrarmos na situação, vamos errar, amados. Nós não somos fortes o suficientes para passar por essa situação. Não somos fortes o suficientes, não temos condições. Só através do Espírito Santo de Deus nos capacitando naquele momento, quando a gente ouve a voz de Deus, mas principalmente quando a gente fala com Ele antes e pede: Deus, me livra. E ele termina esse salmo dizendo o seguinte: ô inimigo, presta atenção, ouça bem, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. E por que ele fala isso? Porque, amados, nós temos inimigos diários, todos os dias, mas eles estão repreendidos em nome de Jesus Cristo. Toda obra do mal, ela está lançada fora contra a tua vida. A Bíblia nos fala isso. Ela nos diz que nenhuma arma forjada pode ir contra você, nenhum intento. Mas você precisa acreditar, você precisa viver, você precisa andar corretamente. Aqui, o salmista, o rei Davi, o próprio, aquele que tinha algo muito perto de Deus, ele reconhece que o pecado o afasta de Deus, mas ele queria estar perto de Deus. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. É Deus mandando avisar. Fique perto dele, longe do pecado. Fique perto daquele que te ama e longe daqueles que não te amam. Quando eu falo longe daqueles que não te amam, são os inimigos da nossa alma, muitas vezes usado em pessoas que tentam nos afastar da vontade de Deus. Eu digo para minha esposa, para a Patrícia, o Natan e o Davi mudaram de colégio. E mudaram de colégio por causa de várias situações. Uma delas, que o Davi foi muito bem sucedido e ganhou uma bolsa de estudo 100% integral. Glória a Deus por isso. Um belo colégio, Agostiniano Mendes. Tanto faz. Agostiniano Mendes. O Natan não conseguiu passar e ele foi para outro colégio. E eu sempre digo para a Patrícia: eu não gosto do colégio onde ele está. Porque todos conhecem aqui o Natan, né? O Natan é um menino bonzinho, amável. A Bia já falou que não é. Não é? Não é? Tá vendo como ele mudou? Mas ele sempre foi dedicado, educado, preguiçoso. Dedicado, educado, preguiçoso, principalmente no futebol. Mas eu percebi que houve uma mudança de um ano para cá no jeito de falar. Eles estudavam no colégio, era o Colégio Batista, cheio de princípios, cheio de características diferenciadas. O inimigo trabalha assim. Não é fácil, eu entendo que não é culpa dele, porque às vezes passa metade da vida dele no dia dentro de um colégio cheio de informações. Hoje mais do que nunca, essa ideologia do gênero. Eu conversava ontem com um casal e a mulher
Esse meu amigo trabalha como professora na rede municipal de São Paulo. E eu não sabia disso, que a rede municipal de São Paulo, já a partir dos 4 anos de idade, diz e ensina para as crianças que é normal o relacionamento entre homem e o relacionamento entre mulher. 4 anos de idade. Rede de ensino municipal de São Paulo, a maior cidade do Brasil. O mundo se perdeu, e a Bíblia já falou isso, jaz no maligno. E ela faz, e ela pratica, ela luta para dizer para mim e para você: é bom pecar, é bom errar, é bom falhar, é bom olhar, é bom pensar, é bom você praticar todas essas coisas, é bom. E é bom e te leva para o inferno. Hoje Deus quer te levar para o céu. Ah, pastor, mas eu vou hoje para o céu. Tomara. Se for, vai bem encomendado. Eu já te dou a extrema-unção. Eu quero me arrepender hoje, na presença do Senhor. Eu quero que os meus pensamentos, os meus olhares, aquilo que eu ouço, aquilo que eu falo, aquilo que eu sinto, seja tudo de Deus. Se você nessa noite quer ter uma mudança, como foi o rei Davi, ele mudou, e Deus ouviu as orações dele. Eu quero que as suas orações subam aos céus hoje. Passe esse teto, porque tem muita oração que não está passando o teto. Tem muita oração que não passa da cadeira para frente. Ela está indo para baixo. Se você tem a certeza que precisa hoje orar, para que Deus possa te ouvir, como foi o rei Davi, feche teus olhos no seu lugar. E eu quero que em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que não seja eu, que não seja ninguém mais aqui, só você e Deus.